Você já imaginou ser agredida pelo próprio marido na frente de uma festa inteira e ainda ouvir ele dizer, rindo, vai, liga pro seu pai, vamos ver se ele vem te salvar. Naquela noite, ninguém imaginava que uma festa elegante terminaria em um silêncio tão pesado que parecia sufocar o salão inteiro. O ambiente estava cheio. Lustres brilhavam no teto e refletiam nas taças de cristal que os convidados seguravam enquanto conversavam animadamente. Risadas, música suave e o tilintar de copos criavam o cenário perfeito de uma celebração sofisticada. Era uma noite importante para Marcelo. Colegas de trabalho estavam ali, empresários influentes, pessoas que ele queria impressionar. Tudo precisava parecer perfeito. Ana estava ao lado dele, tentando manter um sorriso discreto enquanto observava o movimento ao redor. Ela já conhecia aquele tipo de evento. Sabia que, para Marcelo, aparência era tudo. Mas algo estava diferente naquela noite. Marcelo já havia bebido mais do que deveria. O olhar dele estava pesado, irritado por algo que ninguém além de Ana parecia perceber. A discussão começou baixa, quase inaudível no meio da música e das conversas. Mas então aconteceu. O som do tapa ecoou pelo salão. Foi seco, alto, o tipo de som que corta qualquer conversa imediatamente. O copo de Ana escapou de sua mão e caiu no chão de mármore, quebrando em vários pedaços. O barulho do vidro se espalhou pelo salão enquanto várias pessoas viravam a cabeça na mesma direção. Por um instante ninguém disse nada. Ana levou a mão ao rosto, sentindo a pele arder onde o tapa havia atingido. A dor queimava, mas nada se comparava à vergonha que subia pelo peito quando ela percebeu que dezenas de pessoas estavam olhando. Alguns convidados pareciam chocados, outros apenas observavam em silêncio. Mas havia também aqueles que trocavam olhares curiosos, como se estivessem assistindo a algo inesperado no meio da festa. Marcelo respirou fundo e passou a mão pelo cabelo. Por um segundo parecia irritado. Mas então ele olhou ao redor e sorriu. Um sorriso debochado. Tá vendo? Disse ele, levantando as mãos como se estivesse explicando algo para todos. Ela sempre faz drama. Algumas pessoas deram risadas nervosas. Outras desviaram o olhar. Ana sentia o rosto queimando, mas agora não era apenas pela dor, era pela humilhação. Marcelo então deu um passo mais perto dela. Tão perto que Ana conseguiu sentir o cheiro forte de bebida em seu hálito. Ele inclinou a cabeça e falou em voz alta, suficiente para que várias pessoas ao redor escutassem. Vai, liga pro seu pai. Alguns convidados começaram a rir. Marcelo abriu os braços teatralmente e continuou, com um tom cheio de sarcasmo. Vamos ver se ele vem te salvar. As risadas aumentaram, porque quase todos ali acreditavam na mesma coisa, que o pai de Ana era apenas um homem simples, um velho que morava longe dali, alguém sem dinheiro, sem influência, sem importância naquele ambiente cheio de gente poderosa. Marcelo cruzou os braços, claramente se divertindo com a situação. Anda, insistiu ele. Liga. Ana ficou parada por alguns segundos. Seu coração batia tão forte que parecia ecoar dentro da cabeça. Ela poderia simplesmente ir embora, sair daquele salão, desaparecer. Talvez fosse o que qualquer pessoa faria naquela situação. Mas algo dentro dela estava diferente naquela noite. Depois de anos suportando pequenas humilhações, depois de tantas vezes em que preferiu ficar em silêncio, algo finalmente tinha se quebrado dentro dela. Com as mãos tremendo, Ana abriu a bolsa. O celular apareceu entre seus dedos. Algumas pessoas começaram a cochichar. Marcelo observava tudo com um sorriso cada vez maior. Isso, liga mesmo, disse ele, olhando para os convidados como se estivesse assistindo a um espetáculo. Ana respirou fundo. Seus dedos encontraram um número salvo no telefone. Um número que ela não ligava havia muito tempo. Ela pressionou para ligar. O telefone começou a chamar, uma vez, duas vezes, três. Marcelo olhou ao redor e deu uma pequena risada. Tá vendo? Nem ele quer atender. Algumas pessoas voltaram a rir, mas então o telefone parou de chamar. A ligação foi atendida. Ana levou o celular lentamente até o ouvido. Do outro lado da linha, uma voz grave falou apenas uma palavra. Filha, naquele instante algo mudou. Marcelo estava perto o suficiente para ouvir, e o sorriso no rosto dele começou a desaparecer. Pela primeira vez naquela noite, ele pareceu incerto. Ana respirou fundo. Pai, eu preciso que o senhor venha aqui. Do outro lado da linha, houve alguns segundos de silêncio.
Quando a voz voltou, ela parecia diferente, mais séria. Ana ouviu a resposta e ficou completamente imóvel, porque naquele momento ela percebeu uma coisa que ninguém naquele salão imaginava. O pai dela já sabia exatamente onde ela estava, e ele estava muito mais perto do que qualquer pessoa naquela festa poderia imaginar. Ana permaneceu imóvel por alguns segundos depois de ouvir as palavras do pai ao telefone. O salão continuava silencioso, mas aquele silêncio agora parecia carregado de expectativa. Todos observavam, curiosos para entender o que estava acontecendo. Marcelo ainda estava ali, a poucos passos dela. Tentava manter o mesmo sorriso debochado, mas já não parecia tão confiante quanto antes. E então, perguntou ele, cruzando os braços, o herói vai aparecer. Algumas pessoas voltaram a rir, mas dessa vez as risadas foram mais baixas, menos seguras. Ana ainda segurava o celular junto ao ouvido. Do outro lado da linha, a voz do pai havia ficado diferente depois que ela disse onde estava, mais séria, mais silenciosa, como se cada palavra tivesse sido cuidadosamente pensada. Fique calma, disse ele. Eu já estou indo. Ana franziu a testa. O senhor já está indo? A resposta veio logo em seguida. Estou mais perto do que você imagina. A ligação terminou ali. Ana abaixou o celular lentamente. Marcelo observava tudo com um olhar curioso, mas ainda tentando parecer divertido. E aí? Disse ele. Ele vem mesmo? Ana não respondeu. Ela apenas guardou o telefone na bolsa. Isso pareceu irritar Marcelo. Qual é? Continuou ele. Não vai falar nada? Alguns convidados cochichavam entre si. Outros observavam a cena com atenção, esperando algum tipo de reação. Marcelo então riu novamente. Eu sabia, disse ele. Essas histórias de pai protetor são só conversa. Ele deu mais um passo na direção de Ana. No final, ninguém aparece. Mas naquele momento algo diferente começou a acontecer. Um dos seguranças que trabalhava no salão entrou apressado pela porta principal. Ele parecia inquieto. O homem caminhou até o gerente do evento e falou algo baixo em seu ouvido. O gerente franziu a testa imediatamente. Tem certeza? Perguntou ele. O segurança apenas assentiu. O gerente olhou rapidamente ao redor do salão, como se estivesse procurando alguém específico. Algumas pessoas perceberam a movimentação. Os cochichos começaram a aumentar. Marcelo também notou. O que foi agora? Murmurou ele. O gerente então se aproximou do grupo onde Marcelo e Ana estavam. Seu rosto estava sério. Muito mais sério do que alguém normalmente ficaria durante uma festa. Senhor Marcelo, disse ele. Marcelo virou a cabeça. O que foi? O gerente hesitou por um instante antes de falar. Tem alguém chegando. Marcelo deu uma risada curta. E daí, o gerente continuou olhando para ele. Essa pessoa pediu para entrar. Marcelo balançou a cabeça, impaciente. Então deixa entrar. O gerente engoliu seco. Senhor, não é tão simples. Marcelo estreitou os olhos. Como assim? O gerente olhou rapidamente para Ana. Depois voltou a olhar para Marcelo. Ele disse que veio buscar a filha. O salão inteiro parecia mais silencioso agora. Marcelo demorou um segundo para reagir. Depois soltou uma pequena risada. Ah, então é isso. Ele olhou para os convidados ao redor. O pai dela resolveu aparecer. Algumas pessoas sorriram novamente, achando que aquilo ainda fazia parte da mesma humilhação. Marcelo voltou a olhar para o gerente. Então manda ele entrar. O gerente não se moveu. Senhor, há um pequeno problema. Marcelo suspirou, irritado. Que problema? O gerente respondeu em voz baixa. Ele não entrou sozinho. Marcelo franziu a testa. Como assim? O gerente respirou fundo antes de explicar. Há vários carros parados na frente do salão. Alguns convidados começaram a se aproximar discretamente, tentando ouvir melhor. Marcelo deu de ombros. Deve ser exagero. Mas o gerente continuou falando. Alguns homens desceram dos carros primeiro. E depois, ele. Marcelo tentou manter o sorriso, mas algo em sua expressão mudou. E quem exatamente é esse homem? Perguntou ele. O gerente demorou alguns segundos antes de responder, como se ainda estivesse tentando acreditar no que tinha acabado de acontecer lá fora. Então ele falou, Senhor, eu acho que o senhor vai querer ir até a porta ver isso pessoalmente. Marcelo soltou uma risada nervosa. Claro. Ele começou a caminhar em direção à entrada do salão, seguido por vários convidados curiosos. Ana permaneceu parada no mesmo lugar, observando, sabendo que em poucos segundos, tudo naquela festa iria mudar.
porque a pessoa que estava prestes a entrar por aquela porta não era apenas o pai dela. E quando Marcelo finalmente visse quem estava chegando, ele entenderia que aquela noite tinha acabado de se transformar no maior erro da vida dele. Marcelo caminhava em direção à entrada do salão, tentando manter a postura confiante que sempre demonstrava diante das outras pessoas. Atrás dele, vários convidados começaram a segui-lo, movidos pela curiosidade. As conversas haviam parado quase completamente. Agora, o que dominava o ambiente era apenas um murmúrio baixo de expectativa. Algumas pessoas se aproximaram das grandes portas de vidro que davam acesso à entrada principal do salão. Foi então que viram. Do lado de fora, a rua estava diferente. Vários carros pretos estavam estacionados diante do local. Não eram carros comuns, todos pareciam do mesmo modelo, alinhados de forma organizada, como se tivessem chegado juntos. Alguns homens estavam posicionados perto dos veículos. Eles usavam ternos escuros e mantinham uma postura séria, observando o ambiente com atenção. A presença deles não parecia casual, parecia segurança. Os cochichos começaram imediatamente entre os convidados. Quem são essas pessoas? O que está acontecendo? Isso faz parte da festa. Marcelo parou a poucos metros da porta, olhando para fora com uma expressão de confusão. Ele tentou disfarçar, mas o sorriso que antes demonstrava tanta arrogância já não estava mais ali. Deve ser algum evento por perto, disse ele, tentando parecer tranquilo. Mas ninguém parecia convencido. O gerente do salão continuava ao lado dele, claramente nervoso. Senhor, eles disseram que vieram buscar a filha. Marcelo soltou um riso curto, tentando manter o controle da situação. Então abre a porta. O gerente fez um sinal para um dos funcionários. As grandes portas de vidro foram abertas lentamente. O ar da noite entrou no salão, junto com um silêncio ainda mais pesado. Por alguns segundos, ninguém se moveu. Então um dos homens de terno do lado de fora se aproximou de um dos carros. Ele abriu a porta traseira. E alguém desceu. O homem que saiu do carro parecia calmo. Vestia um terno escuro perfeitamente alinhado e caminhava com passos firmes, sem pressa. Os homens ao redor imediatamente ajustaram suas posições. Alguns convidados trocaram olhares confusos. Havia algo naquele homem que chamava a atenção. Não era apenas a forma como ele caminhava. Era a maneira como os outros homens ao redor demonstravam respeito pela presença dele. Marcelo observava tudo com os olhos semicerrados. Quem é esse cara? Murmurou ele. O homem continuou caminhando em direção à entrada do salão. Cada passo parecia aumentar o silêncio dentro do ambiente. Os convidados se afastavam lentamente do caminho, abrindo espaço sem que ninguém precisasse pedir. Quando ele chegou à porta, parou por um instante. Seus olhos percorreram o salão, como se estivesse procurando alguém específico. Foi então que ele viu Ana. Ela ainda estava parada no mesmo lugar onde havia feito a ligação. Os olhos dela encontraram os dele. O rosto do homem mudou imediatamente. A expressão firme deu lugar a algo diferente. Preocupação. Ele entrou no salão. Os passos dele ecoaram suavemente no piso de mármore. Marcelo observava a cena com uma mistura de curiosidade e irritação. Então esse é o famoso pai, disse ele, alto o suficiente para que várias pessoas escutassem. Alguns convidados olharam para o homem que havia acabado de entrar. Outros voltaram os olhos para Ana. Mas o homem não respondeu. Ele continuou caminhando até parar diante dela. Por um momento nenhum dos dois disse nada. O olhar dele percorreu o rosto da filha, e então parou exatamente no lugar onde a marca do tapa ainda estava visível. A expressão dele mudou. Não foi uma reação explosiva. Foi pior que isso. O silêncio que se formou em seu rosto parecia carregar algo muito mais pesado. Ele levantou a mão com cuidado e tocou o rosto de Ana. Foi ele? Perguntou em voz baixa. Ana não respondeu. Ela apenas olhou discretamente na direção de Marcelo. Isso foi suficiente. O homem então virou lentamente a cabeça. Agora seus olhos estavam fixos em Marcelo. O salão inteiro parecia prender a respiração naquele momento. Marcelo tentou manter a postura. Olha, começou ele, abrindo um sorriso forçado. Acho que houve um pequeno mal-entendido aqui. Mas o homem não parecia interessado em ouvir explicações. Ele apenas observava Marcelo em silêncio. Um silêncio que começou a incomodar cada pessoa presente naquele salão. Porque havia algo naquele olhar. Algo que fazia parecer que aquela noite estava prestes a mudar completamente de rumo. E Marcelo ainda não fazia ideia de quem realmente estava parado diante dele.
nem do motivo pelo qual vários carros e homens estavam esperando do lado de fora. Mas dentro de poucos instantes, ele descobriria. E quando isso acontecesse, perceberia que aquela festa elegante tinha acabado de se transformar no pior momento de toda a sua vida. O silêncio que tomou conta do salão parecia pesado o suficiente para sufocar qualquer som. Todos os olhares estavam voltados para o homem que acabara de entrar. Ele permanecia parado diante de Ana, ainda com o olhar firme, enquanto sua mão havia acabado de se afastar lentamente do rosto da filha. A marca do tapa ainda estava ali. Visível, inegável, e agora todos haviam percebido. O homem respirou fundo, como se estivesse tentando manter o controle das próprias emoções. Então virou completamente o corpo em direção a Marcelo. O movimento foi lento, calmo, mas havia algo naquela postura que fez várias pessoas recuarem instintivamente. Marcelo tentou manter a confiança, endireitou a gravata e cruzou os braços. Olha, disse ele, forçando um sorriso, acho que houve um pequeno exagero aqui. Alguns convidados trocaram olhares nervosos. Ninguém parecia disposto a rir agora. O homem observou Marcelo por alguns segundos antes de falar. Foi você? A pergunta foi simples, mas o tom da voz era firme. Marcelo deu de ombros. Eu e minha esposa tivemos uma discussão. Coisa de casal. Ele tentou parecer relaxado. Nada que precise virar um espetáculo. O homem não respondeu imediatamente. Ele apenas olhou ao redor, como se estivesse analisando cada pessoa presente naquele salão. Alguns convidados desviaram o olhar. Outros fingiram mexer no celular. Ninguém queria se envolver. Então ele voltou a olhar para Marcelo. Você levantou a mão contra ela. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Marcelo respirou fundo, já começando a demonstrar irritação. Olha, senhor, disse ele, com todo respeito, isso é assunto entre marido e mulher. A frase ecoou pelo salão. Algumas pessoas pareceram desconfortáveis, outras apenas continuaram observando. O homem deu um passo à frente. Um único passo foi suficiente para fazer Marcelo perder um pouco da segurança. Você acabou de dizer, falou o homem calmamente, que bater na minha filha é assunto de casal. Marcelo tentou rir, mas a risada saiu fraca. Não foi nada demais. O silêncio voltou a dominar o ambiente. O homem então virou levemente a cabeça em direção à entrada do salão. Um dos homens de terno que estavam do lado de fora entrou imediatamente. Ele parou a poucos metros, aguardando. Marcelo franziu a testa. O que é isso agora? O homem ignorou a pergunta. Ele continuava olhando para Marcelo. Você agrediu na frente de todos. Marcelo respirou fundo, tentando recuperar o controle da situação. Ela está exagerando. O homem permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois falou algo que fez vários convidados se entreolharem. Quantas pessoas viram isso acontecer? Ninguém respondeu. O silêncio parecia ainda mais desconfortável agora. Marcelo abriu os braços. Ninguém vai dizer nada porque não aconteceu nada demais. Mas naquele momento uma voz surgiu no meio dos convidados. Eu vi. Todos se viraram. Era uma mulher que estava próxima à mesa de bebidas. Ela parecia nervosa, mas manteve a postura. Ele bateu nela. Outra pessoa falou logo depois. Eu também vi. Agora os cochichos começaram a crescer novamente. Marcelo percebeu que estava perdendo o controle da situação. Isso é ridículo, disse ele. O homem que estava diante dele não parecia surpreso. Pelo contrário, parecia apenas confirmar algo que ele já esperava. Então ele falou calmamente. Eu queria ter certeza. Marcelo franziu a testa. Certeza de quê? O homem então olhou novamente para o segurança que havia entrado. Pode entrar. Por alguns segundos ninguém entendeu o que aquilo significava. Mas então outro homem apareceu na porta do salão. Ele carregava algo nas mãos. Era um pequeno dispositivo eletrônico. O gerente do salão imediatamente reconheceu. As câmeras, murmurou ele. O homem de terno conectou o dispositivo rapidamente ao sistema do salão. Uma das telas próximas ao bar acendeu. E de repente a imagem da festa apareceu ali. Alguns convidados começaram a se aproximar. Marcelo olhou para a tela, e então percebeu o que estava prestes a acontecer. As imagens começaram a retroceder. Alguns segundos depois, a gravação mostrou exatamente o momento em que o tapa aconteceu. O barulho seco ecoou novamente pelo salão através do sistema de som. Agora não havia dúvida, todos tinham visto. Marcelo ficou imóvel. E pela primeira vez naquela noite, o medo começou a aparecer em seu rosto.
porque naquele momento ele finalmente percebeu que a situação estava completamente fora do seu controle, mas o que ele ainda não sabia era que aquela gravação seria apenas o começo do que estava prestes a acontecer naquela noite. O salão ficou completamente silencioso depois que a gravação mostrou o momento exato do tapa. Na tela, todos puderam ver Marcelo levantando a mão e atingindo o rosto de Ana. O som seco ecoou novamente pelo ambiente, ainda mais constrangedor agora que todos sabiam exatamente o que estavam assistindo. Algumas pessoas desviaram o olhar, outras permaneceram imóveis, olhando para Marcelo com uma expressão completamente diferente da que tinham minutos antes. Agora não havia mais dúvida. A agressão tinha acontecido. Marcelo permaneceu parado por alguns segundos, olhando para a tela como se estivesse tentando entender o que acabara de acontecer. Depois passou a mão pelo rosto e soltou uma risada nervosa. "Isso é ridículo", murmurou ele, mas ninguém riu. O homem que estava ao lado de Ana continuava observando tudo em silêncio. Seu rosto não demonstrava raiva, mas também não demonstrava qualquer sinal de tolerância. Ele apenas olhava para Marcelo com um olhar frio, como se estivesse avaliando cada movimento dele. Marcelo percebeu isso. "Olha", disse ele, tentando recuperar a postura. "Isso foi só um momento de discussão." Ele apontou para a tela. "Casais brigam. Isso acontece." O homem não respondeu. Marcelo respirou fundo, tentando reorganizar os pensamentos. "Vocês estão exagerando uma coisa pequena." Ele abriu os braços, olhando para os convidados ao redor. "Isso aqui virou um tribunal agora." Mas ninguém respondeu. A atmosfera no salão havia mudado completamente. Algumas pessoas começaram a se afastar de Marcelo. Outras apenas observavam em silêncio, esperando o que aconteceria a seguir. O homem então deu alguns passos lentos em direção à tela. Ele olhou para a imagem congelada do momento da agressão. Depois voltou a olhar para Marcelo. "Você chamou isso de uma coisa pequena." Marcelo deu de ombros. "Foi um erro." "Pronto. Um erro." O homem repetiu a palavra como se estivesse avaliando seu significado. "Foi só um tapa." Marcelo parecia cada vez mais impaciente. "Isso já acabou." O homem virou novamente o olhar para Ana. Ela continuava em silêncio, mas agora todos percebiam algo que antes havia passado despercebido. Não era apenas o tapa daquela noite. Havia algo mais no olhar dela, algo que sugeria que aquela não era a primeira vez. O homem percebeu isso imediatamente. Ele voltou a olhar para Marcelo. "Foi a primeira vez?" A pergunta fez alguns convidados prenderem a respiração. Marcelo franziu a testa. "O quê? Que você bateu nela?" Marcelo soltou uma risada irritada. "Isso não é da sua conta." O silêncio que se seguiu foi pesado. O homem observou Marcelo por alguns segundos. Depois falou calmamente. "Agora é." Marcelo abriu a boca para responder, mas foi interrompido. Um dos homens de terno que estavam perto da porta entrou novamente no salão. Ele caminhou até o pai de Ana e falou algo baixo em seu ouvido. O homem ouviu com atenção. Então assentiu lentamente. "Entendi." Marcelo observava tudo com desconfiança. "O que está acontecendo agora?" O homem virou novamente para ele. "Algumas pessoas querem conversar com você." Marcelo franziu a testa. "Quem?" O homem respondeu de forma simples. "A polícia." Um murmúrio percorreu o salão. Marcelo ficou imóvel. "Polícia?" Ele soltou uma risada curta. "Você está brincando." O homem não demonstrou qualquer reação. "Não." Marcelo tentou recuperar a confiança. Por causa disso, ele apontou para a tela. "Isso é absurdo." Mas naquele momento o som de sirenes começou a se aproximar do lado de fora. Alguns convidados caminharam até as janelas. As luzes azuis e vermelhas refletiram nos vidros do salão. O ambiente ficou ainda mais tenso. Marcelo olhou ao redor. Agora o sorriso tinha desaparecido completamente. "Isso é desnecessário", disse ele, tentando manter a voz firme. O homem respondeu calmamente. "Eu avisei para você pensar antes de levantar a mão contra minha filha." Marcelo engoliu seco. Agora ele começava a perceber que aquilo estava muito longe de ser apenas uma discussão de casal, e que aquela noite que havia começado como uma festa elegante estava se transformando rapidamente em algo completamente diferente. Mas o que Marcelo ainda não sabia era que a chegada da polícia não era a única surpresa que o aguardava naquela noite, porque algumas pessoas muito mais importantes do que ele imaginava também estavam prestes a chegar ali. As luzes vermelhas e azuis refletiam nos vidros do salão enquanto o som das sirenes se aproximava cada vez mais.
O murmúrio entre os convidados crescia. Algumas pessoas caminhavam até as janelas tentando ver melhor o que estava acontecendo do lado de fora. Marcelo permanecia parado no centro do salão. Agora já não havia mais qualquer sinal do sorriso arrogante que ele demonstrava minutos antes. Ele olhou para o pai de Ana, tentando manter a postura. "Você está exagerando", disse ele. "Isso tudo por causa de uma discussão?" O homem não respondeu imediatamente. Ele apenas observava Marcelo com aquele mesmo olhar calmo e frio, um olhar que parecia analisar cada detalhe. Então falou, em um tom baixo, mas firme. "Você chamou isso de discussão?" Marcelo respirou fundo, irritado. Foi o que aconteceu. O homem fez um pequeno gesto em direção à tela onde a gravação ainda estava parada no momento do tapa. Aquilo não foi uma discussão. Marcelo passou a mão pelo cabelo. "Já chega disso." Ele olhou ao redor para os convidados. "Todo mundo aqui já viu o suficiente. Isso está ficando ridículo." Mas ninguém parecia disposto a concordar com ele. O ambiente estava completamente diferente agora. As pessoas que antes riam estavam em silêncio. Algumas observavam Marcelo com reprovação. Outras apenas queriam entender até onde aquela situação iria. Foi então que as portas do salão se abriram novamente. Dessa vez não eram homens de terno entrando. Eram 2 policiais. O som das conversas cessou imediatamente. Os policiais caminharam pelo salão observando o ambiente. Um deles se aproximou do gerente. "Recebemos uma chamada." O gerente apontou discretamente na direção de Marcelo. "Foi ali." Os policiais olharam para Marcelo. Depois olharam para o pai de Ana. Um dos policiais falou, "Quem fez a ligação?" O pai de Ana respondeu com calma, "Fui eu." Marcelo soltou uma risada nervosa. "Isso é absurdo." Os policiais ignoraram o comentário e caminharam até eles. "Senhor", disse um deles olhando para Marcelo, "recebemos informação de agressão." Marcelo levantou as mãos. "Isso é um mal-entendido." O policial então olhou para a tela onde a gravação ainda estava congelada. "Podemos ver a gravação?" O homem de terno que havia conectado o sistema fez um pequeno gesto. A imagem voltou a rodar. Mais uma vez o tapa apareceu claramente diante de todos. O silêncio voltou a dominar o salão. Os policiais assistiram sem dizer nada. Quando o vídeo terminou, um deles desligou a tela. Ele voltou o olhar para Marcelo. "Senhor, precisamos conversar." Marcelo tentou manter a calma. "Isso não é necessário." O outro policial falou em tom firme. "Senhor, pedimos que o senhor nos acompanhe." Marcelo olhou rapidamente ao redor. Agora vários convidados observavam a cena. Alguns cochichavam. Outros apenas assistiam em silêncio. Ele então voltou a olhar para o pai de Ana. "Você está levando isso longe demais." O homem respondeu calmamente. "Você começou isso." Marcelo respirou fundo. "Isso não vai acabar assim." Mas antes que pudesse continuar, um dos policiais deu um passo à frente. "Senhor, por favor." Marcelo percebeu que não tinha muitas opções. Ele olhou para Ana pela primeira vez desde que a polícia havia chegado. Ela continuava em silêncio, apenas observando. Aquilo pareceu irritá-lo ainda mais. "Você está feliz com isso?" Ana não respondeu. Marcelo balançou a cabeça. Inacreditável. O policial então fez um gesto em direção à saída. "Vamos conversar lá fora." Marcelo começou a caminhar lentamente em direção à porta. Os convidados abriram espaço. Alguns se afastaram discretamente para não ficar muito perto. O som das sirenes ainda ecoava do lado de fora. Mas quando Marcelo chegou próximo à saída, algo inesperado aconteceu. Um dos policiais recebeu uma chamada no rádio. Ele ouviu por alguns segundos, depois franziu a testa. "Entendido." O policial desligou o rádio e olhou para o pai de Ana. "Senhor, parece que temos outra situação aqui fora." O pai de Ana ergueu levemente as sobrancelhas. "Que tipo de situação?" O policial hesitou antes de responder. "Parece que alguém muito importante também acabou de chegar." Marcelo parou imediatamente. "Como assim?" O policial olhou em direção à porta aberta do salão. "Pelo que informaram no rádio, essa pessoa pediu para falar diretamente com o senhor." O salão inteiro ficou ainda mais silencioso. Marcelo franziu a testa. "Comigo?" O policial assentiu. "Sim, mas o que Marcelo ainda não sabia era que a pessoa que estava prestes a entrar naquele salão tinha uma ligação com ele que ninguém ali imaginava. E quando aquela porta se abrisse novamente, a situação que já estava ruim para ele ficaria muito pior." O comentário do policial fez o salão inteiro mergulhar em mais um silêncio pesado. Marcelo parou a poucos passos da porta, olhando de um lado para o outro, claramente confuso. "Alguém quer falar comigo?" perguntou ele.
O policial assentiu. Foi o que informaram no rádio. Marcelo soltou uma risada curta, tentando recuperar a confiança. Deve ser algum conhecido, mas ninguém parecia tão seguro quanto ele tentava parecer. Alguns convidados começaram a se aproximar da entrada novamente, curiosos para ver quem estava chegando. Do lado de fora, ainda era possível ver as luzes das viaturas refletindo no chão molhado da rua. O policial que havia recebido a mensagem pelo rádio se aproximou da porta e olhou para fora por alguns segundos, depois voltou para dentro. Eles estão entrando. O som de passos começou a ecoar do lado de fora. Primeiro vieram 2 homens de terno. Eles caminharam com postura séria, observando o salão com atenção. Os convidados abriram espaço automaticamente. Em seguida, outro homem entrou. Esse parecia diferente. Mais velho. Seu rosto era conhecido. Algumas pessoas no salão trocaram olhares imediatamente. Não pode ser, murmurou alguém perto do bar. Marcelo franziu a testa. Ele olhou para o homem tentando reconhecê-lo, e então percebeu. O sorriso que ele tentava manter desapareceu completamente. Senhor Alberto, disse ele surpreso. O homem parou no meio do salão. Seu olhar percorreu rapidamente o ambiente. Depois parou em Marcelo. Alberto era o dono da empresa onde Marcelo trabalhava. Não apenas um chefe. Era o homem que controlava toda a empresa. Marcelo tentou parecer confiante novamente. Eu não esperava vê-lo aqui, mas Alberto não parecia interessado em conversa. Ele apenas observava Marcelo com uma expressão séria. Eu também não esperava ver você aqui. A frase saiu seca, sem qualquer tom amigável. Alguns convidados começaram a cochichar novamente. Marcelo percebeu aquilo e tentou explicar rapidamente. Senhor Alberto, isso tudo é um mal-entendido. Mas Alberto levantou a mão, interrompendo. Eu já vi o suficiente. Marcelo ficou imóvel. Como assim? Alberto olhou rapidamente para a tela que ainda estava conectada ao sistema de segurança. A gravação. O gerente do salão confirmou com um leve aceno de cabeça. Marcelo sentiu o estômago apertar. Aquilo foi apenas um momento de tensão. Alberto continuava observando. Você agrediu sua esposa. Marcelo tentou rir. Isso não tem nada a ver com a empresa. Mas Alberto respondeu imediatamente. Tem tudo a ver. O salão inteiro parecia atento agora. Marcelo respirou fundo, tentando controlar a situação. Senhor, eu sou um dos melhores gerentes da empresa. Era. A palavra saiu antes mesmo que Marcelo terminasse de falar. Marcelo piscou, sem entender. Como assim? Alberto manteve o olhar firme. A partir de agora você não trabalha mais para mim. Um murmúrio percorreu o salão. Marcelo ficou completamente imóvel. O quê? Você está demitido. Marcelo deu um passo à frente. O senhor não pode fazer isso aqui. Alberto respondeu calmamente. Posso fazer isso em qualquer lugar. Marcelo tentou protestar. Isso é absurdo. Mas Alberto continuou falando, ignorando a reação dele. Um homem que agride uma mulher em público não representa a minha empresa. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Marcelo olhou ao redor. Agora todos estavam observando. Alguns convidados evitavam até mesmo fazer contato visual com ele. Outros cochichavam discretamente. Marcelo voltou a olhar para Alberto. Isso não vai ficar assim. Alberto respondeu com tranquilidade. Não, não vai. Marcelo ficou confuso com a resposta. O que quer dizer com isso? Alberto então olhou para o pai de Ana. Foi a primeira vez que os dois se encararam diretamente desde que ele havia entrado no salão. Por um breve instante, algo mudou na expressão de Alberto. Um reconhecimento. Ele endireitou a postura imediatamente. Boa noite, senhor. Alguns convidados perceberam aquilo. Marcelo também. Ele franziu a testa. Espera. Marcelo olhou do pai de Ana para Alberto. Vocês se conhecem? Alberto não respondeu imediatamente. Ele apenas continuava olhando para o homem que estava ao lado de Ana. E naquele momento vários convidados começaram a perceber que havia algo muito maior acontecendo ali. Porque a forma como Alberto demonstrava respeito por aquele homem não era comum. Marcelo observava aquilo cada vez mais confuso. O que está acontecendo aqui? Mas a resposta que ele estava prestes a ouvir mudaria completamente tudo o que ele pensava saber sobre aquela noite. Porque Marcelo ainda não fazia ideia de quem realmente era o pai de Ana. E quando descobrisse, ele entenderia por que tantas pessoas importantes estavam começando a aparecer naquela festa. O salão estava completamente silencioso. Depois que Alberto cumprimentou o pai de Ana com respeito, algo no ambiente mudou de forma perceptível.
As pessoas começaram a trocar olhares discretos. Alguns convidados cochichavam entre si, tentando entender o que estava acontecendo. Marcelo observava aquela cena sem compreender. Ele olhava de Alberto para o pai de Ana repetidas vezes. Espera, disse ele, confuso. Vocês se conhecem? Alberto não respondeu imediatamente. Ele continuava olhando para o homem que estava ao lado de Ana. Por alguns segundos parecia até surpreso por encontrá-lo ali. Então falou com um tom respeitoso que poucos ali já tinham ouvido antes. Eu não imaginava que o senhor estivesse aqui esta noite. O pai de Ana respondeu calmamente. Eu também não imaginava que encontraria você aqui. Marcelo começou a perder a paciência. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Mas nenhum dos dois parecia interessado em responder imediatamente. Alberto voltou a olhar para Ana por um breve instante. Depois olhou novamente para o homem ao lado dela. Ela é sua filha? É. A resposta foi simples, mas o efeito foi imediato. Alguns convidados se entreolharam novamente. Marcelo soltou uma pequena risada nervosa. Tá, e daí? Ele abriu os braços, irritado. Isso muda o quê? Mas Alberto não estava olhando para Marcelo. Ele continuava olhando para o pai de Ana. Eu sinto muito pelo que aconteceu aqui. Marcelo franziu a testa. Espera aí. Ele deu um passo à frente. Por que você está pedindo desculpas? Agora Alberto finalmente voltou a olhar para ele. Porque um funcionário meu agrediu a filha de alguém que eu respeito. Marcelo ficou completamente imóvel. Funcionário? Alberto respondeu de forma direta. Ex-funcionário. Algumas pessoas no salão soltaram pequenos murmúrios. Marcelo respirou fundo. Isso é absurdo. Ele apontou para o pai de Ana. Quem exatamente esse cara pensa que é? O silêncio voltou a dominar o ambiente. O pai de Ana observava Marcelo sem demonstrar qualquer emoção. A calma dele parecia incomodar ainda mais. Você realmente não sabe? Perguntou Alberto. Marcelo abriu os braços novamente. Claro que não. Ele olhou ao redor, tentando encontrar apoio em alguém, mas ninguém parecia disposto a ajudá-lo agora. Então voltou a olhar para Alberto. Vai continuar fazendo mistério. Alberto respirou fundo. Parecia escolher as palavras com cuidado. Você trabalha na minha empresa há quanto tempo? 5 anos. E nesses 5 anos nunca ouviu falar do conselho que controla metade das decisões da companhia. Marcelo franziu a testa. Já ouvi. Então talvez devesse prestar mais atenção nos nomes. Marcelo continuava sem entender. O que isso tem a ver com ele? Alberto então respondeu com calma. Muito mais do que você imagina. Marcelo sentiu um aperto no estômago. Algo naquela conversa começava a incomodá-lo profundamente. Fala logo. Alberto olhou novamente para o pai de Ana. Talvez o senhor prefira explicar. O homem permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois deu um pequeno passo à frente. Agora todos no salão estavam olhando para ele. Alguns convidados já pareciam começar a perceber algo. Outros ainda estavam completamente confusos. Marcelo tentou manter a postura. Isso está ficando ridículo. Mas o pai de Ana finalmente falou. Meu nome é Henrique Duarte. O nome ecoou pelo salão. Por um instante ninguém reagiu. Mas então algumas pessoas começaram a sussurrar. Um dos convidados perto da mesa de bebidas arregalou os olhos. Duarte, outro convidado murmurou logo em seguida. Não pode ser. Marcelo olhava ao redor sem entender. O que tem esse nome? Mas Alberto respondeu antes que qualquer outra pessoa falasse. Henrique Duarte é o principal investidor da empresa onde você trabalhava. Marcelo ficou completamente imóvel. Por alguns segundos parecia incapaz de reagir. Investidor? Alberto continuou. Na verdade, o maior deles. O silêncio voltou a dominar o salão. Agora vários convidados estavam olhando para Marcelo com uma mistura de surpresa e desconforto. Marcelo sentiu o corpo ficar frio. Ele olhou novamente para Henrique, depois para Alberto. Isso não muda nada. Mas sua voz já não parecia tão firme, porque naquele momento ele finalmente começava a entender. A pessoa que ele havia humilhado e desafiado poucos minutos antes não era apenas o pai de Ana. Era o homem que tinha poder suficiente para mudar completamente o rumo da vida dele. E aquela revelação era apenas o começo do que ainda estava por vir naquela noite. O nome Henrique Duarte ainda parecia ecoar dentro do salão. Por alguns segundos ninguém falou nada. Os convidados apenas observavam Marcelo, esperando alguma reação. Ele continuava parado no mesmo lugar, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Isso não faz sentido, murmurou ele. Seu olhar alternava entre Alberto e Henrique.
Você está dizendo que ele... Alberto respondeu com calma. Sim. Marcelo balançou a cabeça, tentando afastar aquela ideia. Não. Ele soltou uma risada nervosa. Isso é impossível. Alguns convidados começaram a cochichar novamente. Agora o clima não era mais de curiosidade. Era de choque. Porque muitas pessoas ali sabiam exatamente quem era Henrique Duarte. E também sabiam o tamanho do erro que Marcelo havia acabado de cometer. Marcelo olhou novamente para Henrique. Se isso fosse verdade, eu saberia. Henrique não respondeu. Ele continuava observando Marcelo com a mesma calma que demonstrava desde que havia entrado no salão. A ausência de reação parecia incomodar ainda mais. Marcelo tentou recuperar a postura. Isso é só uma tentativa de me intimidar. Alberto suspirou discretamente. Marcelo, você realmente deveria parar de falar. Mas ele ignorou o aviso. Eu trabalho naquela empresa há 5 anos. Ele apontou para Henrique. E nunca vi esse homem lá. Henrique finalmente falou. Sua voz era baixa, mas firme o suficiente para que todos no salão escutassem. Isso acontece porque eu não trabalho lá. Marcelo franziu a testa. Então como pode ser investidor? Henrique respondeu calmamente. Porque eu sou dono da maior parte das ações. O murmúrio entre os convidados aumentou novamente. Algumas pessoas começaram a comentar entre si. Marcelo sentiu o corpo ficar rígido. Isso não muda nada. Mas agora sua voz já não tinha a mesma segurança. Henrique observou Marcelo por alguns segundos antes de responder. Você realmente acredita nisso? Marcelo engoliu seco. Ele começou a perceber que todos no salão estavam olhando para ele de uma maneira diferente agora. Como se estivessem assistindo alguém cair de um lugar muito alto. Marcelo tentou mudar o rumo da conversa. Isso não tem nada a ver com o que aconteceu aqui. Henrique respondeu imediatamente. Tem tudo a ver. Marcelo deu um passo à frente. Eu tive uma discussão com a minha esposa. Henrique corrigiu com calma. Minha filha. Marcelo passou a mão pelo rosto, já claramente irritado. Isso não dá a você o direito de destruir minha carreira. Henrique respondeu sem elevar a voz. Quem destruiu sua carreira foi você. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marcelo parecia cada vez mais nervoso. Isso é injusto. Henrique inclinou levemente a cabeça. Injusto? Ele apontou discretamente para o rosto de Ana. Você levantou a mão contra ela. Marcelo tentou responder, mas nenhuma palavra saiu imediatamente. Ele então olhou novamente para os convidados. Alguns desviaram o olhar, outros apenas observavam, mas ninguém parecia disposto a apoiá-lo. Marcelo voltou a olhar para Henrique. Isso foi um erro. Henrique respondeu calmamente. Não. Marcelo franziu a testa. Como assim não? Henrique deu um pequeno passo à frente. Um erro é algo que acontece uma vez. Ele fez uma breve pausa. A forma como você falou com ela antes de levantar a mão mostra que isso não foi apenas um erro. Marcelo ficou em silêncio. O salão parecia cada vez mais tenso. Então Henrique falou novamente. Você acreditou que ninguém viria ajudá-la. Marcelo não respondeu. Você acreditou que poderia humilhá-la na frente de todos. O olhar dele agora estava completamente fixo em Marcelo. E ainda riu quando mandou ela ligar para mim. Marcelo engoliu seco. Agora todos no salão lembravam exatamente daquele momento. As risadas, o deboche, a arrogância. Henrique continuou. Você disse que queria ver se eu viria salvá-la. Marcelo tentou falar algo, mas Henrique terminou a frase antes. Então aqui estou. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Marcelo sentia o peso de todos os olhares sobre ele. Mas o que mais o incomodava era perceber que Henrique ainda não parecia satisfeito, porque apesar de tudo que já tinha acontecido naquela noite, ele parecia apenas estar começando. E naquele momento Marcelo percebeu algo que o fez sentir um frio no estômago. A demissão, a polícia, a humilhação diante de todos. Nada disso parecia ser o verdadeiro problema, porque Henrique ainda não havia decidido o que faria a seguir. E quando finalmente tomasse essa decisão, Marcelo entenderia que a pior parte daquela noite ainda estava por vir. O silêncio no salão parecia ainda mais pesado depois das últimas palavras de Henrique. Marcelo permanecia imóvel, tentando encontrar alguma forma de recuperar o controle da situação. Mas quanto mais o tempo passava, mais ele percebia que isso estava se tornando impossível. Todos ao redor observavam. Os convidados que antes riam agora apenas assistiam em silêncio. Alguns cochichavam discretamente. Outros evitavam até olhar diretamente para Marcelo. Henrique continuava parado diante dele, calmo, imóvel.
A serenidade no rosto dele contrastava completamente com a tensão que dominava o ambiente. Marcelo finalmente falou. Já chega disso. Sua voz saiu mais baixa do que ele pretendia. Ele tentou corrigir a postura. Eu já fui demitido. Apontou rapidamente para Alberto. A polícia já está aqui. Depois abriu os braços. O que mais você quer? Henrique observou Marcelo por alguns segundos antes de responder. Eu quero que você entenda uma coisa. Marcelo franziu a testa. O quê? Henrique respondeu com tranquilidade. O problema aqui não é apenas o que você fez. Marcelo respirou fundo. Então o que é? Henrique virou levemente a cabeça, olhando para o salão. Para as pessoas. Para o ambiente que minutos antes era uma festa. Você acreditou que poderia fazer aquilo sem consequências. Marcelo balançou a cabeça. Eu já estou pagando por isso. Henrique respondeu imediatamente. Não. Marcelo estreitou os olhos. Como assim? Henrique deu um pequeno passo à frente. Agora os dois estavam ainda mais próximos. Você perdeu um emprego. Ele fez uma breve pausa. Isso não é consequência suficiente para o que aconteceu aqui. Marcelo sentiu um aperto no peito. Então o que você quer? Henrique não respondeu imediatamente. Ele apenas olhou novamente para Ana. Ela permanecia em silêncio, observando tudo. Depois Henrique voltou a olhar para Marcelo. Você humilhou minha filha na frente de todas essas pessoas. Marcelo tentou interromper. Eu já disse que... Henrique levantou a mão, fazendo Marcelo parar de falar. Você riu. O silêncio no salão ficou ainda mais profundo. Você mandou ela ligar para mim. Marcelo não respondeu. E você achou isso engraçado. Henrique continuou falando com o mesmo tom calmo, mas agora cada palavra parecia pesar ainda mais. Então acho justo que todos aqui vejam o que acontece quando alguém faz isso. Marcelo franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Henrique fez um pequeno gesto com a cabeça. Um dos homens de terno que estavam próximos à porta caminhou até ele. Henrique falou algo baixo para o homem. O homem assentiu e saiu rapidamente do salão. Marcelo observou aquilo com desconfiança. O que você mandou ele fazer? Henrique respondeu de forma simples. Trazer algo. Marcelo soltou uma risada nervosa. Isso está começando a parecer uma ameaça. Henrique respondeu com tranquilidade. Não é uma ameaça. Marcelo cruzou os braços. Então o que é? Henrique olhou diretamente nos olhos dele. É apenas justiça. Alguns convidados trocaram olhares novamente. A tensão era tão grande que parecia possível senti-la no ar. Marcelo começou a perceber que aquilo ainda não tinha acabado. Eu não vou ficar aqui para assistir isso. Ele tentou caminhar em direção à saída, mas um dos policiais deu um passo à frente. Senhor, precisamos que permaneça aqui por enquanto. Marcelo olhou irritado. Isso é ridículo. O policial respondeu calmamente. Por favor. Marcelo voltou a olhar para Henrique. Isso não vai dar em nada. Henrique não respondeu. Ele apenas continuava observando. Alguns minutos se passaram. Então as portas do salão se abriram novamente. O homem de terno voltou. Mas dessa vez ele não estava sozinho. Atrás dele, entraram duas pessoas. Uma delas carregava uma pasta. A outra segurava um pequeno equipamento de gravação. Marcelo franziu a testa. O que é isso agora? Henrique respondeu calmamente. Testemunhas. O silêncio voltou a dominar o salão. Marcelo olhou para os convidados ao redor. Depois voltou a olhar para Henrique. Você está exagerando. Henrique inclinou levemente a cabeça. Não. Ele então fez um gesto em direção às pessoas que haviam acabado de entrar. Eu apenas quero que tudo fique registrado. Marcelo sentiu um frio percorrer a espinha. Registrado? Henrique respondeu com a mesma calma de sempre. O que você fez aqui esta noite? Marcelo percebeu naquele momento que a situação estava tomando um rumo muito mais sério do que ele imaginava. Porque aquilo não parecia mais apenas uma discussão familiar. Agora parecia o começo de algo muito maior. E quando ele finalmente entendeu o que Henrique estava preparando ali, percebeu que aquela noite ainda tinha uma última surpresa reservada para ele. O salão continuava em silêncio absoluto. As duas pessoas que haviam entrado carregando a pasta e o equipamento de gravação se posicionaram discretamente perto de Henrique. A presença delas deixou o ambiente ainda mais tenso. Marcelo observava tudo com uma mistura de irritação e nervosismo. Isso já está passando dos limites, disse ele. Mas Henrique permaneceu completamente calmo. Ele fez um pequeno gesto para o homem que carregava a pasta. O homem a abriu lentamente sobre uma mesa próxima. Dentro havia alguns documentos, papéis organizados, preparados com cuidado.
Marcelo franziu a testa. O que é isso agora? Henrique respondeu com tranquilidade. Algo simples. Marcelo cruzou os braços. Parece tudo menos simples. Henrique pegou um dos documentos da pasta e o observou por alguns segundos antes de continuar. Durante muitos anos, disse ele, eu acompanhei a vida da minha filha à distância. O salão inteiro continuava atento. Eu sempre acreditei que ela estava segura. Marcelo soltou uma pequena risada nervosa. Isso é um drama desnecessário. Henrique ignorou o comentário. Mas hoje eu descobri que estava errado. Ele levantou o olhar novamente para Marcelo. Muito errado. Marcelo começou a perder a paciência. Já chega disso. Henrique continuou falando como se não tivesse sido interrompido. Então decidi fazer algo que deveria ter feito antes. Marcelo estreitou os olhos. O quê? Henrique levantou o documento que segurava. Garantir que isso nunca aconteça de novo. Alguns convidados começaram a se entreolhar. Marcelo respirou fundo. Você está falando como se eu fosse um criminoso. Henrique respondeu com calma. A gravação mostrou exatamente o que você fez. Marcelo balançou a cabeça. Isso foi um momento de tensão. Henrique inclinou levemente a cabeça. Um momento que poderia ter sido muito pior. Marcelo passou a mão pelo rosto. E o que esses papéis têm a ver com isso? Henrique então colocou o documento sobre a mesa. São documentos legais. Marcelo franziu a testa. Documentos para quê? Henrique respondeu sem pressa. Para proteger minha filha. Marcelo soltou uma risada curta. Proteger? Henrique fez um leve gesto para a pessoa que estava com o equipamento de gravação. Tudo o que aconteceu aqui esta noite está sendo registrado. Marcelo começou a perceber que a situação estava tomando um rumo que ele não esperava. Você não pode fazer isso. Henrique respondeu imediatamente. Posso. Marcelo olhou para os policiais que ainda estavam presentes no salão. Vocês vão permitir isso? Um dos policiais respondeu calmamente. Senhor, estamos apenas acompanhando a situação. Marcelo voltou a olhar para Henrique. Isso é ridículo. Henrique respondeu de forma simples. Não. Ele então empurrou levemente os documentos sobre a mesa. Esses papéis formalizam uma denúncia. O salão inteiro pareceu prender a respiração. Marcelo ficou completamente imóvel. Denúncia. Henrique assentiu. Agressão. Marcelo sentiu o coração acelerar. Isso não vai a lugar nenhum. Henrique respondeu com tranquilidade. Vamos deixar a justiça decidir isso. Marcelo tentou rir novamente. Você acha que isso vai destruir minha vida? Henrique olhou diretamente nos olhos dele. Não. Marcelo franziu a testa. Então o que vai? Henrique respondeu com a mesma calma de sempre. Suas próprias ações. O silêncio voltou a dominar o salão. Marcelo começou a perceber que cada passo daquela noite estava sendo registrado, observado e organizado. A demissão. A presença da polícia. Agora os documentos. Ele sentiu um frio percorrer a espinha. Você planejou tudo isso? Henrique respondeu calmamente. Não. Ele fez uma pequena pausa antes de continuar. Você planejou isso quando decidiu levantar a mão contra ela. Marcelo ficou sem resposta. Alguns convidados já começavam a sair discretamente do salão. A festa havia terminado muito antes daquele momento. Henrique então olhou novamente para Ana. Isso acaba hoje. Marcelo percebeu algo naquele olhar que o fez sentir um peso no peito. Não era apenas raiva, era decisão. E naquele instante ele entendeu que aquela noite ainda não tinha terminado para ele, porque depois de tudo o que havia acontecido, ainda restava uma última consequência que ele não havia considerado. A festa que havia começado com música e conversas elegantes agora estava praticamente vazia. Alguns convidados já tinham ido embora. Outros permaneciam no salão apenas observando, tentando entender como aquela noite tinha mudado tão rapidamente. Marcelo ainda estava parado no centro do salão. O homem que minutos antes ria e provocava agora parecia completamente diferente. Os documentos estavam sobre a mesa. A gravação já havia sido mostrada. A polícia continuava ali. Henrique observou Marcelo por alguns segundos antes de falar. Esta noite começou com você acreditando que ninguém viria ajudá-la. Marcelo não respondeu. Ele parecia cansado, como alguém que finalmente percebeu que não tinha mais controle da situação. Henrique continuou. Você riu. Você a humilhou diante de todos. Marcelo baixou o olhar por um instante. Henrique então apontou discretamente para os documentos sobre a mesa. Agora tudo seguirá o caminho que precisa seguir. Marcelo respirou fundo. Isso vai destruir minha vida. Henrique respondeu com tranquilidade. Não. Marcelo levantou os olhos. Então o que vai? Henrique respondeu.
O que você fez? Marcelo permaneceu quieto. Pela primeira vez naquela noite, ele parecia não ter mais nada a dizer. A polícia então se aproximou. Senhor Marcelo, precisamos que o senhor nos acompanhe. Marcelo olhou rapidamente para Ana, mas ela não disse nada, apenas o observou. Depois de alguns segundos, Marcelo começou a caminhar em direção à saída. Os poucos convidados que ainda estavam no salão abriram espaço. Ninguém tentou impedir. Quando ele atravessou a porta, o som distante das viaturas podia ser ouvido do lado de fora. A porta se fechou. E com ela parecia que um longo capítulo da vida de Ana também se encerrava. Henrique caminhou até a filha. Ele observou o rosto dela por um momento. A marca do tapa ainda estava ali, mas algo na postura dela era diferente agora, mais firme, mais segura. Henrique colocou a mão em seu ombro. Agora acabou. Ana respirou fundo. Era como se um peso enorme finalmente tivesse sido retirado. Durante muito tempo, ela acreditou que precisava suportar aquilo. Mas naquela noite, tudo tinha mudado. Ela não estava sozinha. Pai e filha caminharam juntos em direção à saída do salão. O lugar que minutos antes tinha sido palco de humilhação agora parecia apenas um espaço vazio. Mas para Ana, aquela noite significava muito mais. Significava o começo de uma nova vida, uma vida sem medo. Porque às vezes basta um único momento para mudar tudo. Uma decisão, uma atitude, um basta. E aquela noite tinha sido exatamente isso, o momento em que alguém finalmente decidiu não aceitar mais a humilhação. Agora eu quero saber uma coisa de você que ouviu essa história até o final. Se você estivesse no lugar de Ana naquela festa, o que teria feito naquele momento? Escreva sua opinião nos comentários, deixe seu like e compartilhe essa história para que mais pessoas também possam refletir sobre isso.